Bom, gente, vamos fazer agora o seguinte. Vamos resolver um exercício da lista 2, de número 16, que é esse daqui, tá? Que diz o seguinte. Um operador A, que representa o observável A. Então, A, chapéu, é um operador hermitiano, né? A gente já sabe. Representando o observável A, tem só dois autoestados, psi1 e psi2, com autovalores A1 e A2, respectivamente. Tá? Um outro operador B, que representa outro observável B, ele tem dois autoestados também, só dois, φ1 e φ2, com autovalores B1 e B2, tá? Respectivamente. E existe uma relação entre os autoestados dada por essas duas equações aqui, tá? Relação entre psi1 e psi2 com φ1 e fι2. Bom, aí o exercício pede 4 itens. Eu vou fazer isso agora em outra janela que eu vou abrir agora, tá? Tá aqui. Aqui está o resumo do exercício e aqui está o item A. No item A o cara faz o seguinte: mede o observável A e obteve A1. Tá? Obteve o autovalor A1. A gente sabe que quando mede um observável, a gente sempre obtém um dos autovalores do operador que representa o observável, né? E aí nesse caso ele mediu e obteve A1. Tá? Então a gente sabe que a função de onda colapsou para o estado psi1. Tá? A resposta do item A é essa, então. O observável A é medido, resultando no valor A1. Qual é o estado do sistema imediatamente após a medição? É o estado psi1, né? Porque quando a gente mede um observável, a função de onda colapsa para o autoestado correspondente ao autovalor medido. Então, depois que você mediu, o estado é o psi1. No item B, o cara mede o B, o operador B. Tá? Mede o observável B, melhor dizendo, né? Depois de medir o operador A, de medir o observável A e obter o valor A1, ele vai lá e mede o operador ou o observável B. Tá? E aí o que acontece? Ele quer saber quais os valores medidos possíveis e quais as probabilidades de medir cada um deles. Tá? Então vamos lá. A partir do item A, eu sei que o estado em que o operador se encontra, o estado em que o sistema se encontra, perdão, é o psi1. Né? Eu medi A1, eu sei que o estado em que o sistema se encontra é o psi1. Né? Na base de A, o estado é simplesmente psi1, porque ele está colapsado. Né? O estado não é mais uma combinação linear dos autoestados de A, mas é um dos autoestados. Nesse caso é o psi1, porque o cara mediu A1 como autovalor. Né? Agora, esse mesmo estado, na base de B, é uma combinação linear dos autoestados de B. Certo? Tudo bem? Eu posso escrever o meu estado em qualquer base, tá? De qualquer operador hermitiano. Né? Na base de A, como ele está em um dos autoestados de A, é simplesmente psi1. Né? Porque eu medi A1 e eu sei que está no estado psi1. Nesse mesmo estado, esse mesmo estado pode ser escrito na base B. Tá? Só que na base B eu tenho uma combinação linear dos autoestados, né? Com esses coeficientes C1 e C2 a serem determinados. Eu não sei o valor deles ainda não. Tá? Como eu descubro eles? Igualando as equações. Né? Então, na base de B, o seu estado é dado por isso daqui. Na base de A, é simplesmente o psi1. Mas, de acordo com o enunciado, psi1 é dado por essa combinação dos estados de B. Tá? Ou seja, de φ1 e φ2. Né? Comparando aqui os dois lados, né? C1 φ1, eu tenho 3/5 de φ1. Então, o C1 é 3/5. E da mesma maneira o C2 é 4/5. Tá? O passo crucial é você conseguir fazer essa interpretação, essa observação, né? De que em diferentes bases eu tenho diferentes representações de um mesmo estado. Né? O estado é o mesmo, na base de A ele é escrito como psi1, na base de B ele é escrito como uma combinação linear dos autoestados de B. Né? Mas é o mesmo estado, então eu tenho a igualdade aqui. Né? E como eu sei uma relação entre os estados de psi e os estados φ, né? Eu posso agora identificar os coeficientes C1 e C2, né? E achar os módulos ao quadrado de cada um deles, né? Para obter as probabilidades. Então, C1 ao quadrado é 3/5 ao quadrado, que dá 36%, 0,36, né? C2 ao quadrado
0,64 ou 64%. Então a resposta está aqui, né? Ó. Depois que o cara mediu A, mediu o operador observável A e obteve A1, a função de onda colapsou para psi1, e daí eu medi B e eu posso obter B1, né? Ou B2, porque quando eu meço um operador, meço um observável, eu sempre obtenho um dos autovalores desse operador, né? Então, se eu meço B, eu só posso obter duas coisas, ou B1 e B2, que são os autovalores de B, né? Agora, B1 tem uma probabilidade de 36% de ser medido e B2, 64%, que são os coeficientes que aparecem na combinação linear, né, do autoestado psi1, que tem o alto valor B1, e o autoestado Φ2, que tem um alto valor B2. Tudo bem? Então essa é a resposta do item B. Vamos lá. O item C é agora o cara mede o A de novo. Então ele mediu o A. Deixa eu fazer aqui, ó. No item A, ele mediu o A, obteve A1. Certo? Aí no item A, no item B, ele pegou esse sistema que já estava com a medida de A, colapsado, portanto, não em psi1, né? E mediu B. E aí eu não sei o que ele obteve. Ele pode ter obtido tanto B1 quanto B2 com diferentes probabilidades, né? E aí no item C, ele pega esse sistema e mede o A novamente, né? Claro que agora eu tenho duas opções, dependendo do valor de A, de B que foi medido no item B anteriormente, né? Mas eu sei que existe uma relação entre as autofunções de cada operador, né? Psi1 e Psi2 são escritos em termos de Φ1 e Φ2 dessa maneira. E se você resolve esse sistema para Φ1 e Φ2, né, invertendo o sistema, você vai descobrir que Φ1 e Φ2 são escritos em função de Psi1 e Psi2 dessa maneira aqui. É quase a mesma coisa, tá? Mas tem que fazer a conta, né? Aqui eu tenho Φ1 e Φ2 em função de Psi1 e Psi2 em função de Φ1 e Φ2. Aí eu inverti a história e escrevi Φ1 e Φ2 em termos de Psi1 e Psi2. Tá? Esse diagrama aqui tem um fluxograma, assim, vamos dizer, né, do que está acontecendo. Então, no item B, eu fiz a medida do operador B, do observável B, obtive ou B1 e B2 com 36% de probabilidades para B1, 64% para B2. Se eu meço B1, a função de onda colapsou para Φ1. Se eu meço B2, a função de onda colapsou para Φ2. Certo? E aí, meço A. Agora aqui eu meço A, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou medir o A a partir dessas duas opções aqui. Aí eu meço o A, né? E o estado colapsa para Psi1 ou Psi2, né? Na medida que você mede A1 e A2. Então, se eu meço o A, eu obtenho o A1, né? Eu sei que a função de onda colapsou para Psi1. Se eu meço A2, a função de onda colapsou para Psi2, né? Com quais probabilidades? Então vamos lá. Ó. A probabilidade de obter A1 a partir de Φ1, a gente vai usar essas equações aqui, é igual a 3/5 ao quadrado. Veja, quando eu meço o B e que está aqui, né? Eu meço o B e obtenho Φ1, e aí eu meço o A, né? E obtenho Psi1. Quando eu medi o B e obtive B1, eu sei que o estado é Φ1. Então eu estou nesse estado aqui, tá? Então a primeira linha aqui, ó, né? Eu medi B, obtive B1 e a função de onda colapsou para Φ1. Então eu estou nesse estado Φ1 aqui, que eu posso escrever assim em termos das funções de A, né? Das autofunções de A, Psi1 e Psi2. Daí eu meço A e vamos supor que eu obtive A1. Obtive A1, portanto eu sei que agora a função de onda colapsou para Psi1, porque não está ficando. Eu medi A1 e a função de onda colapsou para Psi1. Então eu sei que isso tem uma probabilidade de 3/5 ao quadrado, dada por essa equação, né? A probabilidade de medir A1 do observável A quando a partícula está nesse estado aqui é 3/5 ao quadrado, que é 36%, né? Agora, se eu tivesse obtido A2, né, aí eu sei que a função de onda teria colapsado para Psi2, que está aqui, difícil de enxergar, mas está aqui, Psi2. E a probabilidade disso acontecer é 4/5 ao quadrado, como está escrito aqui, certo? A outra opção é quando eu
meço B no item B e obtenho B2. A função de onda vai estar colapsada em φ2, que é essa aqui em termos de ψ1 e ψ2, né? Daí, de novo, eu tenho duas opções. Medir A1, né? E aí a função de onda colapsa para ψ1 com 4/5 ao quadrado de probabilidade. Ou eu posso medir A2, né? A função de onda colapsa para ψ2, tá? Não tem porque não está ficando. ψ2, e a probabilidade disso é menos 3/5 ao quadrado, que está aqui. Tudo bem? Então eu tenho essas 4 opções, né? Ou seja, a medida de A me gerou 2 opções, daí se eu meço o B, a medida de B me gerou essas 2 opções, né? E eu meço A, vai ter uma árvore de probabilidades aqui com 4 termos, porque aí cada um deles vai poder ter 2 opções, né? Ou seja, 4 no total. E daí eu somo essas probabilidades. A probabilidade de medir A1, né? É só olhar aqui, ó. É 36% vezes 36%, que é essa linha aqui, mais 64% vezes 64%, ou seja, 3/5 ao quadrado vezes 3/5 ao quadrado, mais 4/5 ao quadrado vezes 4/5 ao quadrado, que é esse número, ou seja, dá em torno de 54%. Tá? É a probabilidade de medir A1, depois que você mediu B, né? E depois que você mediu A. Certo? É toda uma árvore de uma sequência de medições aí, né? A probabilidade de medir A2 é 100 menos isso, né? Vai dar 46%, 46% mais ou menos, né? Ou você pode fazer da mesma conta, uma conta da mesma maneira, né? Fazendo a probabilidade composta aqui. A probabilidade de medir A2, você tem essas duas linhas, né? Então é 36% vezes 64 mais 64 vezes 36. Que está aqui, a conta está feita, dá em torno de 46%. Tudo bem? Então esse aqui é o item fundamental do exercício, onde você tem que usar bastante conceitos, tanto de mecânica quântica quanto de teoria das probabilidades, já que a mecânica quântica tem uma interpretação estatística, né? Então não tem escapatória. Tem que usar bastante conhecimentos e conceitos de estatística também, de probabilidades, tá? O último item é o item D, onde o sujeito do item C não mediu o B, tá? Deixa eu voltar no enunciado, para vocês entenderem melhor, e eu não falar uma coisa meio complicada e o enunciado é mais fácil de entender. O item D fala o seguinte: qual seria a probabilidade de medir A1 pela segunda vez se o cara responsável pela medição esqueceu de medir B antes de medir o A novamente? Então, o cara mediu A no item A, obteve um A1, né? Daí, ele deveria ter medido B, não fez. Ele mediu diretamente o A outra vez, tá? Então, o que ele fez foi pegar o estado genérico inicial, mediu A, obteve A1, e daí mediu novamente, tá? Sem fazer mais nenhuma alteração. Não mediu mais ninguém no meio do caminho. A conclusão, né, é que a chance de obter A1 é 100%. Não tá para obter A2. Porque quando ele mediu A pela primeira vez, ele obteve A1, a função de onda colapsou para ψ1, certo? E aí a função de onda continua. Se nada mais muda, a função de onda continua nesse estado, colapsada. Não é mais o estado genérico, ela passou para o estado ψ1. Se você mede o mesmo observável, você vai medir o mesmo autoestado, que é o A1 novamente. Então, você tem 100% de probabilidades de medir A1 novamente. Tá? É isso. Esse é o exercício 16 da lista 2. Tá? Deem uma pensada, assistam esse vídeo novamente se vocês precisarem. Se não, fala comigo, tá? Ou com os monitores do curso, Pedro Pires Mozão ou o Igor Yakuza. Tá legal? É isso, gente. Até a próxima. Valeu!